Oi pessoal, eu sou Wilson Castro da Igreja Chuva Serôdia de Porto Alegre e hoje nós vamos estar falando sobre evangelismo eficaz. Agora, nós sabemos que é papel de todo cristão evangelizar, falar de Jesus. Esta é a grande comissão que Jesus nos deixou, esta é a nossa missão como igreja e realmente ninguém está dispensado desta responsabilidade. Alguns dizem que nem todos são evangelistas, e isso é verdade, mas todos são chamados para evangelizar. Isso também é verdade. É uma comissão para todos os discípulos de Jesus. Mas por que nem todos gostam de evangelizar? Por que a evangelização é tão difícil para muitos de nós? Porque isso também é uma realidade. E eu acredito que Paulo pode nos dar alguma luz na sua primeira carta à igreja aos Coríntios. Então, vamos ler no capítulo 2 de 1 Coríntios, começando no versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, aqui Paulo nos dá uma dica da forma correta de evangelizar. Primeiro ele nos diz que a evangelização não é com eloquência ou com argumentos inteligentes. Logo que eu me converti, eu achava que eu tinha que convencer as pessoas. Só que eu conhecia muito pouco. Na verdade, só conhecia João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna. E conhecia também um outro texto lá de Apocalipse que não sabia o endereço. Eis que estou à porta e bato. Eram os únicos 2 textos que eu conhecia da Bíblia. Mas eu tinha um desejo muito grande de falar de Jesus para as pessoas. Eu tinha acabado de me converter. Então eu saí evangelizando com estes 2 textos. João 3,16 e este outro de Apocalipse que eu não sabia o endereço. E as pessoas se convertiam. Porque não é a eloquência, não é argumentos inteligentes que vão fazer com que as pessoas se convertam. Elas não querem filosofia, elas não querem teologia, elas não querem religião. Elas estão procurando algo que vai transformar a vida delas. E isso não depende de argumentos, isso depende de verdade, isso depende de vida. E é isso que nós carregamos. A segunda coisa que Paulo nos diz é que quando nós evangelizamos, a nossa preocupação deve ser levar a mensagem da cruz. É falar da morte de Jesus pelos nossos pecados, para irmos para o céu e não para o inferno. Não se fala mais em céu e inferno. Quando nós falamos de Jesus para as pessoas, a gente apenas diz, Deus te ama. E Deus quer cuidar de ti, Deus quer fazer tua vida melhor só um pouquinho. O Evangelho é muito mais do que isso. Sim, Ele nos ama, tanto que Ele morreu pelos nossos pecados. Se nós pregarmos qualquer outra coisa que não seja a mensagem da cruz, nós não teremos o apoio do Espírito Santo para convencer o pecador dos seus pecados. Hoje nós pregamos um evangelho aguado, açucarado, como se fosse uma oferta, como se Jesus estivesse em liquidação só um pouquinho. Não é isso. Ele pagou um alto preço por nós e nós devemos proclamar este preço que Jesus pagou. Ele morreu pelos nossos pecados porque Ele nos ama, porque Ele quer nos dar a vida eterna, porque Ele não quer que vamos para o inferno. Este é o Evangelho que deve ser pregado. A outra coisa que Paulo nos diz é que quando nós vamos pregar o Evangelho, é normal sentir insegurança, é normal sentir vergonha, é normal sentir medo de rejeição. Ele mesmo diz que ele foi com temor e grande tremor. Para mim isso é um consolo, porque eu confesso para vocês que quando eu comecei a evangelizar, eu senti muita vergonha, senti muita insegurança e muito medo de rejeição. Mas eu sabia que este era meu chamado.
Assim como eu sou chamado para orar, ler a Bíblia, ir à igreja, eu sou chamado para compartilhar a minha fé com aqueles que não conhecem Jesus, que estão indo para o inferno porque não conhecem Jesus. É a minha responsabilidade, eu que conheço. Mas é normal nós sentirmos inicialmente insegurança ao fazermos isso. Isso não deve nos impedir de falar de Jesus. Quantas vezes eu sentei na frente de uma pessoa, ou no ônibus, ou na hora de pagar algum produto numa loja, ou no restaurante, e eu queria dizer alguma coisa e não sabia exatamente o que dizer. Pois o Espírito Santo ele acaba nos ensinando, nos dando ideias, mas é normal sentirmos insegurança. Ele também faz uma distinção que no português a gente não enxerga. No versículo 4 ele fala a minha palavra e a minha pregação. Essa palavra pregação no grego é kerygma, que é muito diferente de uma outra palavra que existe, que é a palavra didaquê, que significa ensino. Ensino é para se ter dentro da igreja, nos cultos. Kerygma é para se ter fora da igreja, nas ruas. Ou seja, a nossa responsabilidade quando estamos evangelizando é pregar Cristo Jesus e não tentar filosofar e tentar mostrar que somos inteligentes e entendemos muitas coisas. Eu vi um testemunho uma vez de uma senhora muito simples, muito humilde, semi-analfabeta, que trabalhando num salão de beleza, ela fazia as unhas dos clientes. Um dia a dona deste lugar começou a evangelizar. Ela era de uma outra religião, de uma seita que não era cristã, e ela estava evangelizando a moça que ela estava cortando o cabelo, porque a moça estava deprimida. E essa nossa irmãzinha, muito simples, a empregada, de repente interrompeu a sua patroa e disse: me desculpa, o que tu estás falando não é verdade. A verdade é Jesus, só Jesus pode ajudar esta senhora. Quando a patroa dela ficou ofendida e quis chamar a atenção dela, ela disse: não, a senhora vai me ouvir em nome de Jesus. Imediatamente aquela senhora não pôde mais falar, ficou muda, porque o Espírito Santo fez ela ficar muda. E ela então pôde falar de Cristo para aquela senhora, aquela cliente que estava tão angustiada, e falou de Cristo. E o interessante é que ela não foi demitida, mas com toda a simplicidade dela, ela pôde convencer aquela cliente que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Evangelho é simples e nós somos chamados para falar desta forma simples. Ele escolheu a loucura da pregação, disse Paulo. Então nós devemos levar o kerygma e não o didaquê. O didaquê fica para a igreja, o kerygma fica para os que ainda não conhecem Jesus. Outra coisa que Paulo nos fala nesse texto é que quando nós evangelizamos, nós devemos contar com o poder de Deus. E aqui que entra o lado que eu chamo emocionante, divertido da evangelização. Ele diz que Deus irá confirmar as nossas palavras com sinais e maravilhas. Pois ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e poder. É quando nós estamos evangelizando que nós podemos orar pelos enfermos, orar pelos que estão atormentados, orar pelos que estão atribulados. É quando nós podemos demonstrar que Jesus vive, permitindo que Ele realize milagres através de nós enquanto estamos evangelizando. Eu lembro uma vez eu fui orar por uma pessoa que estava com o seu pulso enfaixado, e eu disse: olha, o que eu estou te falando é uma verdade e eu posso te provar. Orei pelo pulso dele e o pulso dele foi curado. Eu lembro de uma outra ocasião onde eu falei para uma moça que eu estava na hora de pagar o café que eu tinha comprado. Eu pedi: Jesus, me dê uma palavra de conhecimento. E o Senhor colocou no meu coração: diz para ela que a resposta é sim. Quando eu disse isso, ela começou a chorar. E eu perguntei: por que tu está chorando? E ela disse: porque eu sou desviada e eu tinha acabado de perguntar para Jesus se eu deveria voltar para a igreja ou não. Então, olha, gente, falar de Cristo é mais do que apenas compartilhar a tua fé. É compartilhar a vida de Jesus através de sinais e maravilhas. E por que isso é tão importante? Paulo explica: para que a fé da pessoa não esteja nos nossos argumentos, mas numa experiência real
e profunda com Jesus. Ele diz no 5, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Aquele que começa seu andar com Cristo, tendo experiências sobrenaturais, pessoais com Ele, terão esta realidade firmada no seu coração. Deus vive e Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, o desafio que eu lanço para vocês que estão me ouvindo hoje é: vamos falar de Jesus. De Jesus. Não vamos nos preocupar em sermos eloquentes ou termos bons argumentos. Vamos falar da cruz. Vamos falar do pecado. Vamos falar do perdão. E vamos demonstrar isso tendo coragem para orar por aquele que está com o braço enfaixado ou com alguma enfermidade no corpo, ou que está com algum tormento, alguma angústia, algum problema. Vamos orar e vamos deixar Jesus confirmar as nossas palavras com o seu poder, com a sua glória. E o evangelismo vai se tornar para nós uma experiência maravilhosa que a gente depois vai poder levar para o culto e testemunhar com outros irmãos. Pensem nisso. Até a próxima. Grande abraço. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal. Se você tem perguntas ou sugestões para novos temas, deixe aqui nos comentários.